Continuando, vamos aguardar o retorno para a gente já ir para o finalmente do projeto. Estão chegando, que bom! A gente já tá quase acabando a nossa live, tá? Fiquem tranquilas. Já deu 1 horinha, né? O tempo passou rápido e eu acabei nem percebendo, nem sentindo que já estávamos com 1 hora de live. Foi tanta interação que vocês fizeram e o processo fluiu tanto que o tempo passou muito rápido. Que bom que vocês estão aqui. Solange, Ju, 58 Amores, propulsora gestão empresarial, nossa grande parceira nesse projeto. Vamos aguardar um pouquinho, quem mais estiver chegando, para a gente continuar e já ir para nós terminar a nossa fala da parte criativa e já ir para o nosso final. Vamos aguardar só mais um pouquinho e a gente já vai adiante. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço pela interação, foi muito boa. Nem percebeu, né? Que bom, Solange. Que bom, Alcione, que você tá gostando. Fico contente. Na verdade, o projeto, né, ele é muito amplo. Ele tem uma riqueza muito grande, tem muitos detalhes, muitas informações que fica, né, 1 hora, um tempo curto para se falar. Mas a gente tem que priorizar os detalhes principais da apresentação. Então, falamos, né, sobre o apoio, que sem a Lei Aldir Blanc esse projeto não seria possível. Eu conversei um pouco e falei um pouco para vocês do que é o livro de artista e de onde ele veio, Raquel querida. Apresentei para vocês a minha primeira fotografia bordada, que foi em 2014. Como que foi, né, todo o pensamento para desenvolver o projeto. A toda a equipe que esteve comigo presente. Falei um pouco sobre, né, o bordado livre, sobre as interferências que a gente faz. E apresentando para vocês, então, esse livro. Gisele. E aí, então, né, na sequência, mas vou mostrar mais algumas. A gente também trouxe as sacadas de diamantina, né, com as floreiras. E o detalhe aqui também que a gente tem em algumas sacadas de diamantina, e trouxe o desenho, como eu comentei, mostrei aquela miniatura também, né, que a sacada sempre tem um rendado. Eu trouxe parte desse desenho para cá, que vai lembrar muito, que vai ter muito a influência das volutas do barroco, certo? Trouxe a guarda romana da Semana Santa. Então, as cruzes em vermelho, né? Pela crucificação de Cristo. Um céu, lembrando, trazendo um céu mais amarelo, porque aqui em Diamantina também é uma cidade muito iluminada. A gente tem muita presença do sol, embora a gente tenha frio. E aqui foi mais um desafio que eu tive. Porque isso aqui, né, na foto original, é um daqueles que a gente chama de bueiro, que são aquelas tampas de metal. Então eu trouxe aqui um tapete alusivo, como se fosse os nossos tapetes da Semana Santa, tapetes de Corpus Christi, trabalhando o roxo, que é a cor da Semana Santa, tá? Então as cores também foram pensadas conforme o patrimônio ou conforme a imagem da cidade. Tudo isso fez parte do pensamento do desenvolvimento do projeto. E aqui um patrimônio. Então eu trouxe a janela imaterial, trouxe a guarda romana material, a guarda romana imaterial, e trago um outro patrimônio natural nosso, que são as sempre vivas.
né? As sempre vivas, elas são características aqui do Cerrado e dos campos rupestres de altitude. Aqui em Diamantina a gente tem um projeto da universidade, onde a gente tem mais de 100 tipos de sempre viva catalogados. Então, aonde no Brasil acontece as sempre vivas, a maior diversidade está aqui em Diamantina. E da mesma forma, né? Foi evidenciar o patrimônio, a sempre viva, e trazer os tons de verde iluminados, porém um verde, né? Que ele é mais do cerrado, em degradês, em volta. Então eu trago esse bordado, mas sempre evidenciando o patrimônio, sem estar influenciando no patrimônio. O nosso projeto também contou com a delicadeza, com carinho de um escritor daqui de Diamantina, um poeta, o Edson, que nos presenteou com um poema, né? É um poema mais longo, mas então eu recortei um recorte desse poema e trouxe para o nosso livro. Então a ideia é abrir as janelas, né, dessa cidade, descortinar esses patrimônios, e aí eu bordei um trecho do poema do Edson. O tecido de fundo foi um tecido azul, tá? Onde ele tem um degradê, que a gente chama de nuvem, pelo azul da referência de Diamantina. Em volta eu escolhi a passamanaria, que a gente chama, né, de transilinho, de cianinha, em azul também, fazendo essa referência à cidade, que o azul é a cor que mais predomina aqui, principalmente no sítio histórico. E esse movimento que a cianinha tem, né, do movimento dos morros, do sobe e desce, das ladeiras. E aí eu bordei em bordô. Lembram no começo, quando eu falei desde a criação, né, da logo e de toda a parte visual do projeto, que a gente escolheu o azul, o bordô, o amarelo e o verde, em referência aos patrimônios. E depois eu faço um bordado lembrando o Pico do Itambé, lembrando as montanhas. Então o nosso livro também conta com um poema. Para fechar o livro, a gente tem um miolo, né, com as fotografias bordadas. Mostrei para vocês a folha de guarda de abertura, que eu pensei no Arraial do Tijuco, ou seja, o começo de Diamantina. Depois a gente tem os agradecimentos no livro. E aí no final a gente tem o colofão. O que é o colofão? Geralmente o colofão a gente coloca no final do livro de artista. Alguns às vezes colocam no começo, é possível vocês verem isso. Ele vai ser uma página de referência de informações sobre o livro. Então, que papel que foi usado, que bordado que foi usado, que material que foi usado, que tecido que foi usado, se foi tecido, né? Ou se foi metal ou outra coisa. Quando foi que esse livro de artista foi feito, onde ele foi feito, quem fez e se a edição é única ou se é uma edição que tem alguns exemplares e quanto tem. Então é como se fosse uma ficha técnica resumida desse livro. E para fechar o livro, então nós temos outra folha de guarda, que aí, aqui é o começo, né? E aqui é o final. Aí a gente faz o quê? Eu faço a brincadeira, né, das montanhas com vocês. Aí também a pintura é na estética naif, onde eu trago esse céu que é sempre muito estrelado. Novamente o Pico do Itambé, só que agora ele já está evidenciado, diferente do começo, né? Do tempo do arraial, que ele estava mais discreto. A vista dele aqui em Diamantina é quase sempre em tons de azuis. Eu trago as sempre vivas. E aí eu trago esse movimento do sobe e desce das ladeiras, com esse desenho, né, da influência dos altares, das igrejas, do barroco, que são as volutas, e trago, né, numa linha muito fina, alguns patrimônios, um pouco da arquitetura do patrimônio material da cidade.
E assim a gente fecha o nosso livro. Então, né, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês, para contar um pouco dessa história, de como é que foi feito, como é que foi pensado, como é que foi desenvolvido desde o começo, quais foram as influências, quais foram os materiais que eu trouxe, quais os itens, as cores que me influenciou, que me incentivou a desenvolver todo esse trabalho. Então, esse processo criativo para construir esse livro. E depois de fisicamente ele vai para as redes sociais em forma digital, né? E aí lá, a cada dia a gente contou um pouquinho dessa história com as imagens e com os textos. Quem ainda não conseguiu visitar, aos pouquinhos vai lá, visita, né? E vê os detalhes. Se tiver alguma curiosidade ou alguma pergunta, deixa lá que eu vou responder para vocês. Quero agradecer muito o carinho de todos, a participação, a interação de vocês, toda a divulgação que vocês fizeram. E mais uma vez, então, agradecer ao Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio, Culturas e Políticas Culturais, a Prefeitura Municipal de Diamantina, a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, o Sectur, e toda a equipe que está trabalhando na LAP, a Secretaria Especial da Cultura, o Ministério do Turismo e o Governo Federal. Agradeço a minha equipe mais uma vez, a propulsora Gestão Empresarial, ao designer Thales Mourão, aos textos da Kimberly, ao apoio incondicional e sessão das imagens da amiga Gisele, ao Elielton pelas fotografias, o Henrique do Ateliê Saruê, que desenvolveu a nossa caixa de bordadeira para receber o nosso livro de artista, a João Paulo, que me dá todo o suporte técnico, e principalmente a vocês que estiveram conosco, que acompanharam um pouquinho desse processo, dessa história, que curtiram, que compartilharam, que divulgaram, que incentivaram, e que a gente tenha outros projetos, né? Nós, artistas do Brasil inteiro, principalmente de Diamantina, que sejamos incentivados. E os projetos que foram aprovados, né, pela Lei Aldir Blanc, em breve, se vocês estiverem em Diamantina ou quem é de Diamantina vai poder ver. Vai ser feita uma exposição, mas isso é segredo. Assim que eu tiver os detalhes, eu conto para vocês, com todos, né, os trabalhos maravilhosos que estão surgindo na Lei Aldir Blanc. Agradeço a todos pelo carinho, um beijo grande.